Graça e paz, amadas e amados, estamos em Êxodo capítulo 34 e o que nós vamos ver? Deus escreve novas tábuas, Deus renova sua aliança, três grandes festas para Deus e a face resplandecente de Moisés. Então, nós vimos anteriormente em outros capítulos, quando Moisés está no monte e ali o Senhor pede para Moisés descer que o povo havia se corrompido e se prostituído. E quando Moisés chega e presencia toda a depravação do povo, ele está com as tábuas da lei, onde o Senhor havia escrito os mandamentos, e Moisés joga ela no chão e ela se quebra. Então aqui nós vamos ver o Senhor falando para Moisés subir novamente ao monte Sinai para que ele escreva nas tábuas novamente. Então, só que o Senhor já faz diferente. Olha, ele começa aqui no versículo 1 dizendo assim: Moisés corta duas placas de pedra semelhantes à primeira e sobe na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que eu escrevi nas primeiras tábuas, que quebraste. O Senhor lembra que quebraste. Eu não vi referência alguma que na primeira vez Moisés levou pedras com ele, mas dessa segunda vez o Senhor mandou Moisés cortar as tábuas. Então a gente vê assim: o que o Senhor faz é o Senhor, mas nós, como seres humanos, nós também temos a nossa incumbência. Agora Moisés tinha que lavrar a tábua, tinha que cortar a tábua. Então, porque ele ali agora tinha uma responsabilidade também a ser cumprida, porque ele havia também quebrado a tábua. E outra coisa que ele fala para Moisés, no capítulo, aqui no versículo 1, sobe a mim a montanha. Então, subir uma montanha já não é muito fácil, né? Agora, subir segurando duas pedras, tábuas, né, placas de pedra, é mais difícil ainda. A gente poderia falar, o Senhor poderia providenciar as pedras, mas o Senhor não exime a nossa responsabilidade. O Senhor atua sim, mas nós temos a nossa parte. Nós podemos orar, Senhor, nos ajuda a passar. Um exemplo, nós podemos orar para o Senhor: Senhor, me ajuda a passar na prova, numa entrevista. Mas o quanto nós estudamos para aquela prova? O quanto nós nos preparamos para aquele emprego? Então, tem uma parte que é nossa. E aqui Moisés já não era mais jovenzinho, né? Moisés tinha mais de 80 anos. Então, a parte do vigor físico já não era tão jovem. Então, nós temos que ter clareza disso, né? O Senhor, ele é muito claro, até quando ele tem em Provérbios fala assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, tem uma parte sempre que cabe a nós, né? E o Senhor orientou Moisés que logo pela manhã, ao romper da aurora, ele devia subir ao Monte Sinai, que ali o Senhor ia encontrar com ele. E o que nós vemos aqui? Que Moisés, logo antes de raiar o dia, o que ele fez? Ele subiu ao monte. Moisés era assim, Moisés era obediente. Moisés, o Senhor falava, ele obedecia, ele não retardava, não demorava para obedecer. Então Moisés cortou as placas como as primeiras e levantou de madrugada e subiu ao Monte Sinai e levou nas mãos as placas, né? Então veja só, Moisés subiu e o que aconteceu? O Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés. Então, olha que interessante, Moisés subiu e o Senhor desceu. Então, muitas vezes nós precisamos subir ao Senhor. Vamos trazer para a nossa prática. Lembra que nós falamos o capítulo, acho que foi o capítulo anterior, nós falamos sobre a tenda do encontro. A nossa tenda do encontro, nosso momento com Deus é subir a Deus. É o momento que nós silenciamos tudo em nós e subimos ao Senhor. E ali o Senhor vai se revelando a nós. Então Moisés subiu e o Senhor desceu. Que coisa gloriosa! E outras coisas também. Nós vemos que Moisés, aqui o Senhor vai falar que Moisés tem que estar sozinho, que não podia ir ninguém ali com Moisés. Então, que ele tem que ficar, que não podia nem chegar nem uma ovelha, um boi, nada ali para pastar, porque tinha risco de morte.
Então Moisés estava sozinho junto com o Senhor. Já teve momentos na sua vida, experiências na sua vida, por mais que as pessoas te amem, as pessoas que estão muito próximas de você, mas é você e Deus? Não tem como outra pessoa estar no seu lugar, sentindo o que você está sentindo. E já teve vezes também na tua vida que você está passando por uma tribulação na qual você não pode nem comunicar qual tribulação é essa. E você não pode muitas vezes nem solicitar oração, porque aquele momento é um momento tão íntimo, é um momento assim de uma tribulação tão pessoal que você e o Senhor só. Então o Senhor, ele vai nos levando a experiências aonde nós vamos realmente percebendo quem o Senhor é em nossa vida. E nós vemos aqui mais uma experiência, Moisés se aprofundando mais numa experiência com o Senhor, né? E aqui no versículo 5 diz assim: permaneceu ali com Moisés o Senhor e proclamou o seu nome, Yahvé. E, como prometera, passou diante de Moisés proclamando: olha só a experiência que Moisés vai ter aqui. O Senhor passou adiante de Moisés e o Senhor começou a revelar enfaticamente a sua identidade para Moisés. Então fala: Senhor, Senhor, o eu sou. Deus compassivo, Deus misericordioso, Deus longânimo, Deus cheio de amor, paciente e fiel, que persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Então, aqui Deus se revelando a Moisés, compassivo, que demonstra compaixão, que compartilha os sofrimentos alheios, misericordioso, alguém que perdoa pelo simples fato de da sua bondade, não que o outro mereça perdão. Longânimo, uma pessoa que tem paciência, é vagarosa em irar-se. E ele fala aqui que persevera em um amor dedicado, que insiste, que continua, que vai lá e fica obstinado por aquele amor, é, é, amor dedicado. E diz assim, que persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade e a rebelião e o pecado. Aí o que estranha e o que assusta muitas vezes é o que vem logo em seguida. Contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Então, aqui, quando fala que não deixa de castigar os filhos e netos pelos pecados dos seus pais, veja, se o filho e os netos perdurarem, permanecerem no pecado do pai, todos serão punidos. Mas o filho vai ser punido porque ele permaneceu no pecado do pai. Então a origem foi lá o pecado do pai. Pois o filho e o neto, eles podem querer sair do pecado e eles podem mudar. Então, é interessante que vejamos o que? Deuteronômio 24, 16, diz assim: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá pelo seu próprio pecado. Então, aqui, olha, Deuteronômio, a gente já vê o Senhor deixando claro: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, né? Cada um morrerá pelo seu pecado. E em Ezequiel, se vocês quiserem até ler Ezequiel 18 inteiro, é muito claro Ezequiel 18. Ele vai falar sobre a responsabilidade, ele vai falar a responsabilidade é pessoal, é o nome o título que dá para esse texto, né? E o versículo 2, na parte B, diz assim, ou melhor, versículo 2 diz assim: que tendes vós acerca da terra de Israel? Vocês proferem um provérbio, um ditado, dizendo: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que já se embotaram. Então ele está falando assim: por que vocês têm esse provérbio? Tão certo, Deus falando, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as vidas são minhas,
como a vida do pai, como a vida do filho, e do filho é minha. A alma que pecar, essa sim morrerá. Então, esse capítulo vai deixando bem claro o que é a responsabilidade pessoal. Então, nós podemos ter vindo de um ambiente onde houve muita degradação, onde não houve temor a Deus. Mas depois nós vamos ter o livre-arbítrio de fazer escolhas de qual caminhos nós vamos seguir, né? E é interessante também que a gente observa aqui que o Senhor ele vai revelando a identidade dele, que ele é compassivo, misericordioso, longânimo, persevera no amor fiel. E aí depois, logo em seguida, vem esse outro versículo, que em questão de como punir um erro, né? Porque a gente sabe o que se planta, colhe, existe uma colheita do que se faz. Então, o que que isso nos leva a lembrar? Que Deus sim é amor. Contudo, Deus não é um Deus permissivo, ele é um Deus de princípio e ele é um Deus zeloso. Inclusive, nós vamos ver aqui que uma parte que ele fala: Teu nome é um Deus zeloso, ele zela por nós, né? Vivemos hoje assim, numa era, né, que as pessoas cantam o amor de Deus, falam do amor de Deus, mas não se aprofundam em quem Deus é, não temem a Deus, né, não têm comunhão com Ele. Então, isso é deixar as coisas do Senhor na superficialidade e de uma forma não temer o Senhor. Então, o Senhor também tem essa parte, né, sobre a colheita. E agora Moisés, no versículo 10 versículo 9, né? Não, versículo 8, Moisés, ao ouvir toda essa declaração da identidade de Deus, Moisés cai de joelhos e curva-se com o seu rosto rente ao chão e ele adora a Deus. Que mais fazer do que adorar a Deus, né? Mas olha no versículo 9, Moisés em seguida suplica. Moisés ali está realmente como intercessor do povo. Ele tem um objetivo claro, principal junto a Deus. E ele fala: Senhor, se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhes conosco. Lembra que o Senhor falou que ia um anjo, né? Mas aqui Moisés fala: caminhe conosco, ainda que esse povo ele seja teimoso, rebelde, insubmisso. Senhor, ainda que esse povo seja desse jeito, Senhor, caminha conosco, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a sua herança. Gente, olha só, faze de nós a sua herança. Eu acredito que todos vocês devem ter pessoas que vocês amam demais e que vocês oram para que essa pessoa, para que o Senhor abra o coração dessa pessoa e receba ele, mesmo ele sendo insubmisso, teimoso, rebelde. E eu também creio que vocês orem e falam: Senhor, perdoa a nossa maldade. Vocês se incluem nisso, porque Moisés aqui, ele fala assim: perdoa a maldade do povo. Não, Moisés fala: perdoa a nossa maldade, perdoa o nosso pecado. Então, porque nós somos realmente um coração corrupto, né? E nós muitas vezes, até que estar com essas pessoas que amamos tanto, nós temos condutas inadequadas para ajudá-las a se aproximar de Deus, né? Então, aqui Moisés falando: perdoa a nossa maldade, o nosso pecado e faze nós a tua herança. E o Senhor realmente quer que todos nós sejamos a herança dele. Quantas vezes a gente ora: Senhor, perdoa o pecado de tal pessoa, mas perdoa junto o meu pecado. Senhor, nos faça herança sua. Que coisa gloriosa, né? E aqui nós vamos ver agora, Deus renova a sua aliança. Então, o Senhor agora está falando: e disse Deus a Moisés, né? Eis que eu estabeleço uma aliança, farei contigo, né? Não, eis que estabeleço uma aliança contigo, isso. Farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias. Então o Senhor está dizendo aqui, é como se o noivo, né? Ali tivesse rompido a sua aliança porque a sua noiva o havia rejeitado, porque o prostituiu.
E agora o noivo está o quê? Reatando a sua aliança. Só que ele vai deixar bem claro aqui no versículo 11. Fica, pois, atento, para que obedeças a tudo hoje quanto te ordeno. O Senhor está falando aqui que ele vai expulsar diante deles todos os povos. Mas o povo vai ter o quê? Que não fazer aliança com esses moradores da terra. Porque se ele fizer aliança com esses moradores da terra, isso vai ser ciladas para eles. E eles vão o quê? Eles vão cair novamente na adoração de outros deuses. Eles vão se prostituir novamente com outros deuses. E aqui no versículo 14, o Senhor repete: olha, jamais adorarás nenhum outro Deus. E ele diz: porque o nome do Senhor é zeloso, é de fato um Deus que tem zelo. Então, o Senhor repete novamente: não faça aliança, não suceda em prostituir-se com deuses, não coma os alimentos sacrificados, não escolha esposas para os seus filhos que sejam de outros povos, porque isso vão ser cilada para vocês, é se colocar em julgo desigual. Então o Senhor está nos alertando o tempo inteiro para a gente não colocar em julgo desigual e para não se envolver com os negócios dessa terra. A gente sabe que o príncipe desse mundo é o inimigo, é Satanás. E a nossa pátria não está aqui nesse mundo, a nossa pátria é celestial. Então a gente tem que saber muito bem com quem nós andamos e aonde nós andamos. Ó Senhor Jesus, lembrar que nós nos tornamos tudo aquilo que amamos. Tudo aquilo que a gente valoriza, dá atenção, dá prioridade, nós nos tornamos aquilo. E olha que interessante, sabia que muitas pessoas, várias pessoas, a maioria dá muita atenção a determinadas dificuldades e problemas na vida. E aí a pessoa se torna amarga mediante aqueles problemas, porque ela vai. Não é que ela está amando aquele problema, ela quer que aquele problema se resolva, mas ela o quê? Ela foca naquilo. E ela focando naquilo, aquilo vira um Deus para ela. Por quê? Toma o coração dela. Então, tudo que toma o nosso coração, a nossa mente vai girar em torno disso. O nosso coração vai girar em torno disso. A nossa vida vai girar em torno disso. Então, isso é uma forma também o que? De se desviar dos caminhos do Senhor. Oh, que nós possamos ter um coração sensível a tudo isso e perceber tudo isso, né? Agora nós vamos ver aqui as 3 grandes festas para Deus, lembrando que nós já vimos isso em Êxodo 23. Porém, aqui está dando algumas pinceladas e sempre o Senhor vai acrescentando uma coisa a mais, né? E no versículo 18, o Senhor lembra para eles guardarás a festa dos pães sem fermentos, que eles têm que ficar 7 dias sem comer o pão com fermento, e eles vão lembrar o mês de Abibe. O mês de Abibe, vocês lembram que foi quando o povo saiu do Egito? Então foi o início de uma nova história para eles. Foi o início eles foram libertos, eles eram escravos e foram libertos. Então, aqui tirando o fermento, tudo fermento representa o pecado, representa a escravidão do pecado. E depois no versículo 19 diz também que o primeiro que nascer do macho, das crias, dos rebanhos, dos bezerros, eles devem o quê? Pertencem ao Senhor. Então todos devem ser o que? Resgatados, né? Então o primeiro que rompe o ventre me pertence, diz o Senhor. E depois fala sobre quando aqui é o primeiro me pertence, quer dizer o quê? Que o primeiro deve ser dado ao Senhor. Agora ele vai também falar sobre o jumento que nascer. Como o jumento ele vinha uma cria de cada vez, era um animal importante para eles, ele podia ser resgatado, o jumento. A gente já até falou isso lá quando a gente falou Êxodo 23. Agora aqui o Senhor ressalta também no finalzinho do versículo 20 que ninguém comparecerá perante mim de mãos vazias. Isso é muito significativo. Mãos vazias faz alusão ao quê?
que eu não tenho e que eu desejo receber. E quer dizer, eu nunca tenho nada, né? Muitas vezes sempre com as mãos vazias. Inclusive, nós já vimos que até aqueles que tinham poucas posses poderiam oferecer o quê? Um punhado de flor de farinha. Hoje, assim, a gente percebe que as pessoas tendem a pedir muitas coisas ao Senhor, a ouvir a palavra de Deus passivamente, muitas vezes não conhece a palavra do Senhor, né? E em Apocalipse, o Senhor diz, a palavra diz que ele detesta a obra dos nicolaítas. O que é os nicolaítas? Nicolaítas é o clero e o leigo, é aquele que sabe e aquele que ouve. Então, aquele que ouve passivamente. O Senhor diz na sua palavra que desejam que todos conheçam a sua verdade, que cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. E sabe o que eu toco? Que nós estamos num país que tem permissão da gente ter a palavra de Deus, de circular livremente a palavra de Deus, e ainda tem permissão. Pode ser que um dia a gente não tenha mais essa permissão. A gente percebe que o cerco anda se fechando, né? E a gente tem que aproveitar essas oportunidades para sempre o que? Tá com as mãos com algo a oferecer. E hoje não é simplesmente, muitas vezes as pessoas pegam só do lado de oferta. Não, nós temos também o que? O falar por Deus, né? E aqui nós estamos agora no versículo 21, que o Senhor vai falar sobre o descanso. Ele fala: o dia do descanso não interessa se é época de arar ou de colher, não interessa que momento é, mas que o Senhor tem que estar em primeiro lugar, né? Parece até rígido isso, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós, porque isso vai guardar a nossa vida para a gente não cair em ciladas, como o Senhor fala, né? Porque quem dá tanto a colheita como a terra é o nosso Senhor, né? E queria ressaltar também que nessas festas, nessas 3 festas que o Senhor fala para o povo comparecer, o Senhor fala que ninguém tentará conquistar a tua terra. Quer dizer que eles poderiam ir, porque todos os homens eles iam para essa festa e todos os homens a partir de uma determinada idade. Então não haveria problema de um tentar usurpar a terra do outro. E isso, sabe, me faz lembrar recentemente assim, porque a Bíblia já faz milhares de anos, me faz lembrar que em 1973 eles estavam numa festa muito importante, uma das principais festas os judeus estavam, que é a festa do Yom Kippur, acho que é assim que fala. E eles estavam todos voltados para essa festa. E o que aconteceu? Eles foram atacados por exércitos de outros países e de surpresa. E em 48 horas o exército inimigo avançou contra Israel. Mas depois, surpreendentemente, Israel começou a reagir e eles venceram essa guerra. E tem uma pastora chamada Nayara Pedrini e ela fala um pouco disso, que ela trabalhou no consulado israelense e ela conheceu algumas pessoas que lutaram nessa guerra. E também existem documentários na internet de soldados dizendo que eles viram anjo lutando a favor deles. Então o Senhor aí lutou junto, porque o Senhor disse que o quê? Que ninguém usurpará a terra. Ó Senhor Jesus. E agora nós chegamos aqui bem ao finalzinho, aonde diz a face resplandecente de Moisés. Então, Moisés ele subiu ao monte, ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Ele não comeu, não bebeu, ficou em plena comunhão com o Senhor. E ali o Senhor novamente tendo comunhão com Moisés. E Moisés depois desceu. Quando ele desceu, ele com as tábuas da aliança, olha que palavra linda, tábuas da aliança nas mãos, o Senhor ali renovou a aliança, né? E o rosto dele fulgurava, o rosto dele brilhava, porque pelo fato dele ter ficado na presença do Senhor. Olha como as experiências de Moisés, elas foram crescentes, crescentes. E quando o povo viu Moisés descendo, o que?
Eles temeram, ficaram com pavor. E Moisés também nem sabia o que estava acontecendo. Mas Moisés aí convocou Arão e os líderes da comunidade e se dirigiram até Moisés e Moisés falou, transmitiu todos os mandamentos que Yahvé falou a ele no Monte Sinai. E assim depois Moisés o que? Cobriu o rosto com o véu. Então diz, quando Moisés entrava diante de Deus, ao falar com Deus, retirava o véu. Ó Senhor Jesus, e o rosto de Moisés brilhava esplendorosamente. Então, o que que nós vemos? Moisés, ele foi transformando, foi sendo transformado, 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 até que o rosto dele resplandecia. Muitas vezes a gente vai ficando na presença do Senhor e não percebe nada em nós. Não sei assim, quando a gente sai logo da presença do Senhor, a gente sente, né, uma felicidade enorme, uma alegria, vontade de cantar, de adorar, de exultar. Mas a gente não vai sentindo essa transformação, parece que vai caindo isso durante o dia, né? Mas depois nós vamos na presença do Senhor e isso volta tudo. Mas olha que interessante, conforme nós vamos de dia a dia, momento a momento, vai havendo uma transformação orgânica, vai havendo uma transformação na nossa alma, no nosso corpo, vai havendo uma transformação em quem nós somos e a nossa identidade, nós vamos ficando cada dia mais parecidos à imagem e semelhança do Senhor. Que nós possamos ter esse coração de Moisés, de aprofundar as nossas raízes na comunhão com Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor.